Todo mundo fala para diversificar, mas na hora de montar a carteira te deixam na mão. Falam para investir em ações, para investir em renda fixa, exterior, Bitcoin, tudo parece muito complicado. Pois é, hoje vamos falar das vantagens de se usar ETFs nas suas estratégias e como isso é uma opção sensata para quem quer diversificar sem complicar demais a gestão de patrimônio. Mas depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou Luiz Vilela, consultor de investimentos e você está no Investe Aqui, o canal que traz conteúdo de qualidade sobre investimentos toda semana. E hoje vamos falar do Exchange Traded Funds, esse nome bonito em inglês, para os nossos queridos ETFs, os fundos listados em bolsa. Aqueles que você consegue comprar via corretora, são uma ferramenta muito versátil para colocar na carteira do investidor e hoje vamos falar 7 motivos que tornam eles uma excelente opção para quem está começando. Mas antes de nos aprofundarmos, você já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, principalmente com aquele seu tio que insiste em comprar ações uma por uma, complicando demais a carteira de investimentos dele. Sem mais delongas, motivo número 1. O baixo custo. Os ETFs são fundos com baixa taxa de administração e não possuem taxa de performance. E isso se dá por conta do quê? De estratégias simplificadas de metodologia fixa e aberta. Ou seja, não há aqueles custos da gestão ativa, e sim, segue uma metodologia que está empacotada dentro de um índice e eles tentam fazer isso da forma mais próxima possível. Então eles não têm que ficar se preocupando, vou gerar um alfa em relação a isso, vou escolher tal ativo. Não, segue a metodologia, coloca isso dentro do fundo e só vão. Um exemplo prático, são os fundos de ações aí tradicionais, que tem ali por volta de 2% de administração ao ano, mais 20% de taxa de performance, mas as versões listadas não tem isso, Você tem fundos ali que começam com 0,1% ao ano, alguns outros vão até 1% ao ano, claro, mas nem se compara às estratégias tradicionais. Obviamente eu dei o exemplo dos fundos listados de renda variável, você também tem os fundos listados de renda fixa, e já que a gente está falando de variedade de estratégias, vamos para o motivo número 2, que é o acesso a uma grande variedade de investimentos. Como vocês bem sabem, o mercado de ETFs no Brasil está se desenvolvendo muito rápido e já temos atualmente uma grande variedade de fundos. Então, você é investidor mais conservador? Vamos aonde? Nos ETFs de renda fixa, como eu mencionei. Você tem, por exemplo, ali o LFTS11, que investe em Tesouro Selic, inclusive. Card aqui em cima tem um vídeo específico só para ele. Eu sou investidor que já quero alongar os meus títulos, quero um pouquinho mais de risco na carteira, pensar um pouco mais a longo prazo. Tem fundos que investem exatamente nisso, B5P211, IMAB11 e outros ETFs de Tesouro e PCA, por exemplo. E tem vídeo só de ETF de renda fixa, card aqui em cima também. E aí o céu é o limite. Os mais famosos, obviamente, são os que investem em ações, o BOVA11, famoso tanto porque é presente em fundos de investimento, tanto quanto em carteiras de investidores pessoa física, que segue, obviamente, a metodologia do Ibovespa. Segue o índice que eu acabei de falar. Eu quero uma estratégia específica voltada para dividendos, por exemplo. Consigo fazer isso de forma passiva, utilizando um ETF? Consegue. Você tem ali o DIVO11, o DIVD11, até distribui dividendos mensalmente, outro não. Ou seja, você tem ETFs hoje para todo tipo de investidor e, obviamente, como a gente falou no motivo 1, com taxas muito baixas. Motivo número 3, a acessibilidade, ou seja, a maioria dos ETFs são negociados hoje abaixo de R$200 e, como diz o nome, são listados. Então, todos os investidores acessam sobre as mesmas condições através do home broker, comprando na B3, negociando, fazendo as compras e vendas. E isso abre portas, tanto para o investidor local, quanto para o investidor estrangeiro, quanto para fundos de investimento. Então, é um mercado que, por utilizar daquele ambiente do home broker, você fazer as compras e vendas num ambiente que já se negocia as ações, você tem uma barreira de entrada muito baixa. Então, é muito acessível você usar os ETFs para a sua estratégia. Motivo número 4, e esse a gente gosta muito, que é a otimização tributária. A gente fala muito questão de impostos, os impostos inclusive estão em alta. E os ETFs, meus caros, são isentos de IOF. Já começa de largada com um bom benefício, E você tem a alíquota de 15% de imposto de renda. Comparando com a renda fixa, essa alíquota de imposto de renda de 15% é justamente a menor alíquota de se investir em renda fixa diretamente. Ou seja, títulos do Tesouro, CDBs. Esses títulos você teria que esperar até 2 anos, 720 dias para ter essa alíquota de 15%.
15%. Nos ETFs, não. Você consegue, a partir do primeiro dia, já fazer a venda, recolhimento na fonte, da mesma forma, e você consegue a alíquota de 15%. Então, a porta de saída, né, a venda, é sempre otimizada tributariamente, e isso é uma vantagem excelente. Obviamente, se você fizer a comparação com investimento em renda variável diretamente, investimento em ações, né, você tem a isenção a vendas até 20 mil, e após isso você tem o quê? A alíquota de imposto de renda de 15%. Então você consegue ter uma equiparação bem interessante. Claro que nos ETFs não há essa questão da isenção até 20 mil reais. De fato, você tem, não está deixando, né, parte da sua rentabilidade em forma de imposto ao utilizar os ETFs, nesse caso, tanto para renda variável quanto para renda fixa. Indo para o motivo número 5, a fácil diversificação e o gerenciamento. Os ETFs, de forma prática, né, eles são uma carteira diversificada que o investidor, pessoa física, dificilmente conseguiria montar ou replicar sem gastar muito dinheiro e muito tempo. Um exemplo prático seria o ETF, por exemplo, o DEBB11, né, um ETF de debêntures que tem mais de 250 títulos na carteira, e de largada você precisaria aí, chutando baixo, tá, por volta de 250 mil reais ali, para que você conseguisse replicar esse tipo de carteira, fora o trabalho de fazer todo o rebalanceamento e checagem diária de todos os títulos que deveriam ou não deveriam estar na carteira. E VVB11, outro famoso também, que segue o índice mais famoso do mundo, né, o S&P 500, das maiores empresas e mais negociadas nos Estados Unidos. A mesma coisa, você teria essas 500 ações calibradas com os percentuais corretos? Não, você não conseguiria fazer isso por conta própria. Então, a exposição ampla e genérica é o nome do jogo, ou seja, metodologias conhecidas, você vai saber exatamente o que você está comprando e não tendo que se preocupar com toda essa gestão. E, obviamente, né, colocando em termos práticos, né, então, ao invés de ter 20 ações, 10 FIIs, uns 5 títulos do Tesouro, você pode ter ali 4, 5 ETFs, que seria muito mais fácil de você fazer o gerenciamento, acompanhar a evolução dessa carteira, questão de preço médio, declaração de imposto de renda, tudo isso fica bem simplificado, certo? Motivo número 6, a liquidez. Esse é um ponto muitíssimo interessante, principalmente na parte de renda fixa. E é por eles que eu vou começar. Então, os ETFs de renda fixa, eles podem, obviamente, ser negociados ali em bolsa e tem, não 2 dias, mas 1 dia útil para cair na sua conta. Ou seja, é até mais rápido do que negociar as ações em bolsa e com pouco ou nenhum deságio. Ou seja, uma comparação muito impressionante é você comprar um CDB, por exemplo, de 6 meses, 1 ano, 2 anos, e que, porventura e por vezes, né, você não tem nem liquidez, você de fato tem que esperar até o vencimento para conseguir se desfazer desses títulos. Já os ETFs de renda variável seguem a mesma regra de você estar negociando ações, tá? Em 2 dias após a venda, esse dinheiro cai na sua conta, certo? E o motivo número 7, último, porém não menos importante, a transparência. A transparência é muito importante, porque você já pensou, já parou para pensar, quando você investe via fundos, você sabe exatamente no que você está investindo? Pois é, muita gente aplica o dinheiro sem ter muita noção para onde ele está indo e onde de fato ele está sendo investido. É aí que os ETFs se destacam. Eles trazem um nível de transparência que pouca coisa no mercado consegue oferecer. Imagina que você investiu, por exemplo, no ETF que replica o Ibovespa. Todo dia você consegue ver quais ações estão dentro do índice Ibovespa. Então, esse índice vai se preocupar em seguir isso da forma mais precisa possível. O peso de cada uma, o que muda dentro desse índice quando o mercado movimenta. Então, é como se você tivesse uma foto atualizada da carteira diariamente. E, obviamente, comparando com os fundos não listados, e eu vou colocar uma lupa, obviamente, no de ações, que é mais ilustrativo para a gente entender. O fundo não listado, ele tem a obrigação mensal, né, de prestar contas. Você até pode consultar a carteira desse fundo, mas seria uma atualização mensal. E o gestor ele pode pedir, né, para a CVM ter um sigilo ali de 3 meses, né, para que ele não entregue as posições e os movimentos que eles estão fazendo. Então, isso, no caso dos ETFs, você vai ter muito mais confiança e facilidade na tomada de decisão e você vai ter a clareza total no primeiro dia e em todos os dias. Sabemos que temos muito mais a explorar sobre esse assunto, é um assunto extenso, daria para falar aqui por horas, mas se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, lemos todos e respondemos todos, tá bom? Você já sabe, deixa aquele like para ajudar com que esse vídeo chegue mais longe. E se você quiser saber mais sobre o assunto, considere se inscrever aqui no Investe Aqui. Links do que conversamos também estão aqui na descrição. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!